Olá galerinha, tudo bem? Luiz aqui do Diário de Classe, professor lecionando na Alemanha, matemática e física. E essa semana eu queria trazer um assunto aqui que me recorreu numa leitura que eu tive aqui e pensando um pouquinho nos meus alunos. É um assunto que talvez seja polêmico para algumas pessoas, mas vamos lá, vamos falar aqui uma questão diferente que eu vi no cotidiano da escola, que é a questão de esforço ou sorte. E aí? Você, na sua vida até hoje, atrela os seus sucessos à sorte ou ao esforço que você teve? Bom, é isso, né? Quando a gente vai falar de sucesso, quando a gente fala do nosso sucesso, a gente atrela muito ao esforço que a gente teve. E quando a gente fracassa em alguma coisa, a gente atrela isso à falta de sorte ou azar. E ao mesmo tempo, quando outras pessoas têm um sucesso, a gente acaba também atrelando a ela, a sorte como fator principal, às vezes, dessa conquista. E eu estava pensando nisso, como a gente no Brasil, eu pelo menos cresci um pouquinho com essa questão. E eu estava vendo como aqui na escola isso é um pouco diferente, até no contexto da Alemanha, como tudo funciona. Se a gente for comparar com alguns processos no Brasil e de novo aqui, sem juízo de valor, mas sempre tem processos que aqui funcionam, tem processos que aqui não funcionam, como em todo lugar, mas na grande média, na maioria das vezes aqui, os processos funcionam porque aqui se estrutura muito o que é feito, Então, quando você não consegue atingir um objetivo, aqui a pessoa não fala assim, teve azar, ou, eu tive o azar da prova ser difícil, eu tive o azar de não estar no dia bom. Aqui é muito direto as perguntas, por exemplo, vamos olhar para o que você fez, como você fez e o que você pode mudar para conseguir, então, na próxima vez, alcançar o seu objetivo. E até eu estava refletindo um pouquinho, da onde eu cheguei hoje. Foi um pouquinho de sorte, um pouquinho do meu esforço, Não sei, eu acho que a minha visão de que a gente pode ter sorte, mas a sorte ela vai aparecer para quem está preparado, E para quem está também, se esforçando para conseguir algo. Quando eu comecei aqui na Alemanha, com 2 meses aqui, a minha meta era em 6 meses estar dando aula numa academia de ginástica e depois de 1 ano, 2 anos, estar numa escola, Como eu disse, vou tentando aprender alemão e aí com o tempo vou aprimorando meu alemão até que eu consiga dar aula numa escola. E com 2 meses aqui na Alemanha eu já estava dentro de uma academia dando aula na academia, E isso foi algo que não foi uma questão de sorte, porque eu me inscrevi num workshop para gestores de academia e eu não sabia nem falar alemão e não tinha toda essa tecnologia. Estou falando de 10 anos atrás, tudo bem que já tinha tecnologia, mas eu fui um pouco preguiçoso de querer procurar qual era a tradução do curso. Eu me inscrevi e fui, e quando eu cheguei tinham somente gerentes e coordenadores de salas de ginástica aqui na Alemanha, E eu era o único treinador ali no meio de todos eles e a palestra foi toda em alemão, meu inglês também não era lá aquelas coisas, e o palestrante me disse, se você quer ficar, não tem problema, você se inscreveu, você está aqui, mas a gente vai fazer tudo em alemão. Aí eu falei assim, eu vou tentando entender pelos gráficos, pela leitura dos PowerPoints, e assim foi. E no final do workshop, a gente ia fazer uma aula coletiva pela Les Mills, eu não sei se muitas pessoas aqui, acho que ninguém conhece, uma empresa também de aulas de ginástica em academia. E nessa aula, como sempre gostei muito disso, já era instrutor no Brasil, nessa aula uma das gerentes de uma da academia viu e falou assim, nossa, você tem muita vontade e eu achei muito corajoso, da sua parte já estar aqui com 2 meses, mal sabendo falar alemão. E ela falou que tinha um professor da academia dela que estava saindo e que ela precisava de alguém para substituir, que era muito difícil de conseguir professor. E como eu estava ali, na hora certa, no lugar certo, talvez com um pouco de sorte, me ofereceu a vaga e eu, sem pensar, falei sim, vou. E claro que quando a gente olha para essa questão um pouco de sorte, de eu estar ali no lugar certo, às vezes as pessoas vão atrelar o meu sucesso a esse fator, mas eu atrelo mais ao meu esforço de ter me inscrito para algo que era a princípio, eu acho que se fosse hoje com o conhecimento que eu tenho no alemão e até aqui no convívio com a Alemanha, talvez hoje eu não me inscreveria por ver que é para gestores e donos de academia.
E naquela época, né, 8 anos atrás, eu me inscrevi para isso e fui na cara e coragem, né, e cheguei aqui onde eu tô. E claro que depois outros fatores foram acontecendo, né, para eu poder também, quando eu me inscrevi para dar aula a primeira vez, foi numa conversa com um amigo, ele estava, né, tendo um relacionamento com uma professora da escola e falou assim, ele não fala muito alemão, e ela só falou, se inscreve. Fui lá, me inscrevi e deu certo. Hoje eu tô na escola que eu tô, né, com o cargo que eu tô aqui. É uma escola, como eu disse, já de nome na Alemanha, porque tem várias unidades, né, em vários lugares. Então, claro, né, eu acredito muito em sorte, acredito muito, né, religião e tudo mais, destino, mas essa questão de sorte e destino, ela foi gerada por mim também, pelo meu esforço para poder chegar aqui onde eu tô, né? E é muito legal que nesse processo todo eu fui aprendendo cada vez mais aqui na Alemanha, e até como a forma que eu lido com os alunos e que nas reuniões que nós temos, né, às vezes de professores, eu fui percebendo que esse fator sorte, ele é deixado um pouco mais de lado aqui, e a gente usa muito mais o fator processo, esforço e, né, o desempenho que você teve para alcançar certo objetivo. Se o seu desempenho não foi bom, né, a gente pode ser que tenha um fator atrelado ao dia, à temperatura e a N fatores, mas na maioria dos casos aqui é muito assim, sentar, resolvido sentando, né, e olhando o que é que não deu certo, onde foi que pode ter acontecido um erro, o que foi feito, o que não foi feito. E tudo isso, pensa só, né, como essa estrutura por trás dos resultados que a Alemanha tem, ou teve até hoje, a gente não discute muito a fundo, porque são detalhes que ficam às vezes ali perdidos nas minúcias de uma aula, de preparar a aula, de vir e dar aula, né, que a gente não observa isso mesmo acontecendo, porque é uma questão cultural, e como isso realmente tem um resultado no processo final, né? Os alunos que às vezes acabam não passando no Abitur, que é a última prova deles, eles mesmos depois chegam pra gente e falam assim, não, eu não estava no dia bom. Eles falam assim, eu já escutei isso, né? Eu, durante os meus anos de escola, matemática, por exemplo, foi uma disciplina que eu não me empenhei muito. Então, essa forma de responder a essa questão, né, de não atrelar a sorte, ou atrelar o fracasso à sorte, ao azar, mostra como eles sabem e crescem com essa questão de que o que eles vão conseguir fazer depende do quanto eles vão se esforçar para tal. E como eu disse, na escola, né, eu vejo isso muito acontecendo, e na minha carreira aqui também foi isso que me fez chegar aqui onde eu tô. Então, eu queria só levantar isso, né, pra gente pensar um pouquinho aí nessas discussões que eu venho trazendo de escola aqui na Alemanha e no Brasil. E claro que existem casos e casos, né, Ausnahme significa exceções, e claro que para todo, né, caso existe uma exceção, mas na grande maioria dos casos, ou na grande maioria aqui, né, dos alunos que eu tive, dos processos que eu participei, eu percebi como é dado um valor muito grande à organização e ao trabalho contínuo, né? O trabalho contínuo, grão a grão, para você colher lá no final um resultado. E eu acho que isso devia ser um pouquinho mais trabalhado no Brasil, né? A questão de mostrar para os alunos que o resultado ele vem com o esforço. Não que não seja feito, mas essa questão intrínseca da gente atrelar o azar ou a sorte ao resultado, tanto o resultado alheio também, para poder tentar colocar outras pessoas, né, num patamar abaixo, acaba favorecendo para essa cultura um pouquinho mais de não tentar chegar ou de não tentar se esforçar para determinados objetivos. Bom, essa é uma discussão que eu acho que, né, ela tem vários vieses, acho que muito provavelmente muitas pessoas e pensadores com certeza renomados que devem discutir sobre isso, e não vou me entrar em mais detalhes aqui, mas eu acho que fica a reflexão, se você, né, já chegou a pensar sobre isso, se você acredita que isso faz sentido para a escola como professor, se nós como professores
temos um papel também de mostrar isso para os alunos que estão à nossa frente. Comentem nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês. E claro, isso me ajuda também a refletir mais sobre a minha carreira aqui, a minha profissão, a minha vida e tudo que envolve o trabalho de professor aqui na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo. Beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado pelas mensagens, pelos e-mails. E tendo dúvida, só chamar. Tamo aí, tamo junto. Até mais.